E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Se é a primeira vez que você chega aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e normalmente eu paro aqui no As da Mente para falar sobre psicologia, trazer informações sobre psicoterapia, tirar dúvidas sobre relacionamento, sobre saúde mental, ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a pelo menos a começar a entender esses pequenos processos. Se você está aqui comigo há algum tempo, você já sabe, eu gosto de aproveitar esse espaço para tirar essas dúvidas e eu tenho aqui a minha listinha de sugestões que vocês me encaminham, tanto nos comentários, também como no meu Instagram. Se você não me segue ainda, o link está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo e também vai aparecer aqui em cima um sinal de como você pode me encontrar nessa rede social. Vai lá, me segue, porque eu posto conteúdos diferentes que eu não coloco aqui no canal e também é uma ferramenta um pouco mais simples e fácil de conversar com você e tirar algumas dúvidas também dentro das minhas possibilidades, no tempo também que eu consigo para responder. E na tentativa de tirar essas dúvidas, de dar prosseguimento aqui nessa minha listinha de sugestões, hoje eu estou aqui com a dúvida da Raquel Viana relacionado a essa confusão que pode acontecer se alguma pessoa sua muito próxima conhecer o seu psicólogo, a sua psicóloga. Será que tem algum problema? Será que envolve emocionalmente, sentimentalmente, alguma questão técnica, de sigilo, se o seu psicólogo, a sua psicóloga for amiga ou parente de alguma pessoa que você conhece e que é muito próxima? Hoje eu falo um pouco mais sobre isso. Se for sua dúvida, fica aqui até o final. Se você quer apoiar aqui o As da Mente, de graça, gente, você pode fazer aqui algumas questões. Você pode se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que eu colocar aqui no canal. Você pode deixar o seu like também, que assim eu vou saber e o YouTube vai saber também que você gosta desses conteúdos e vai também mandar para outras pessoas que talvez se interessem pelas mesmas coisas que você. Você pode também compartilhar esse vídeo com outras pessoas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, por exemplo, também. E você pode deixar os seus comentários aqui embaixo, que sejam comentários que vão trazer informações fidedignas, informações que são reais, experiências de vida que você teve, que pode contribuir sim para a experiência de uma outra pessoa. Então acho que a gente está combinado com relação a essa questão. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui no final que eu falo um pouco mais sobre isso. Então, gente, a questão que a Raquel me encaminhou está direcionado especificamente para a relação da pessoa que a atende, que é melhor amigo de um amigo dela. E aí ela falando que o melhor amigo dela é melhor amigo também da psicóloga dela, me descreveu aqui algumas questões que trazem desconforto para ela e ela pediu para comentar um pouquinho sobre isso. Então, vou levantar aqui algumas hipóteses que podem ser que você traz como desconforto nessa questão e pode ser que influencia na sua relação com ela. Se tiver alguma outra questão, é claro, você pode comentar aqui embaixo ou me mandar pelo Instagram também, que eu faço um outro vídeo comentando um pouco mais sobre isso, porque esse assunto ele é muito grande e pode ser que tenha questões aqui que eu não consegui pensar estando de fora dessa história. Então, quando fala sobre essa questão de relacionamentos, eu penso em principalmente duas questões que podem ser relevantes e talvez uma terceira que pode acontecer, talvez em menor nível de proporção, mas que pode acontecer também. A primeira talvez seria na questão de levar informação do seu amigo, do seu melhor amigo, para a psicóloga, trazendo informações externas daquelas que você traz, que podem interferir na forma que ela te observa, na forma com que ela entende o seu processo, o seu objetivo, a sua demanda, as coisas que você traz para ela nesse espaço. Então, eu já digo aqui de antemão, para você ou para outras pessoas que estejam interessadas em saber sobre isso, para um psicólogo, para uma psicóloga, ter contato com alguma pessoa que faz terapia com a gente, tem esse espaço que tem que ser muito delimitado e muito compreendido tanto por nós, tanto pelo amigo ou pela amiga que pode ter esse tipo de interação pessoal com quem a gente atende. E é claro que isso pode acontecer, esse tipo de coincidência acontece, não é nada que deva ser algo prejudicial para a relação, mas tem que ser sim cuidado para não ter nenhum tipo de interferência externa em um processo que é muito subjetivo e que é da pessoa que está ali com a gente.
Então, se aquele amigo, se aquela amiga traz para nós informações externas, a gente tem ali como cuidado pedir para que não seja trazido, pedir para que não tenha comentários, pedir para que não tenha nenhum tipo de interferência, mesmo que seja de todo o coração, mesmo que seja de boa intenção, não é relevante consumir informações de pacientes que sejam de fora do seu atendimento. E esse caso eu estou falando especificamente de amigos que são amigos dos pacientes. Dito isso também, eu falo de uma outra questão que talvez seja problemático, que é a dúvida ou medo da psicóloga levar a informação para o amigo, para a amiga, enfim, esse tipo de relação que a gente está falando. E aí entra um outro ponto que é muito importante, eu já falei aqui no canal sobre isso, mas eu vou falar novamente, se você não viu ainda. O psicólogo tem uma fundamentação muito rigorosa que é com questão ao sigilo profissional. Nós, como psicólogos, não temos possibilidade, nós não temos o direito de prestar informações do paciente, da paciente, para qualquer pessoa sem nenhum tipo de necessidade. A gente não pode transportar nenhum assunto que é trazido para nós dentro do consultório para alguma outra pessoa, principalmente a ponto de identificar esse paciente ou essa paciente. Se você não viu nenhum outro conteúdo meu falando sobre psicólogo fazendo terapia e psicólogo fazendo supervisão técnica, eu já digo aqui que nesses espaços a gente fala de paciente sim, a gente traz essas questões, mas nunca a ponto de identificá-lo, nunca a ponto de trazer essa forma de descumprimento dessa legislação que é nossa, a gente tem que respeitar, e não só por isso também, né? Não é só porque é uma regra, não só porque é uma legislação que a gente tem que seguir, que pode sim dar punição pra gente como profissional, não é só por isso. Na minha forma de observar, na minha forma de trabalhar, isso deveria ser uma questão séria, uma questão profissional do psicólogo, mesmo se não fosse nenhum tipo de regulamentação. Então, essa é uma questão que varia muito também da questão ética, da questão moral da pessoa, e pode ficar tranquilo porque essa é uma questão que é rigorosa, que é regida pelo nosso Conselho Federal e o nosso Conselho Regional de Psicologia, e se eventualmente esse profissional vazar informações, mesmo que seja para o seu melhor amigo, esse profissional pode ser punido e até perder o CRP dele ou dela, o que pode significar que ele vai ter que voltar lá para o início da faculdade, o que vai ser uma coisa totalmente desagradável. E aí me vem essa terceira hipótese que pode acontecer, que é de, eventualmente, você estar em um evento junto com o seu melhor amigo e com a psicóloga, que é a melhor amiga desse rapaz. E aí tem aquela questão um pouco de um constrangimento, talvez, um pouco de um receio, de não saber exatamente como lidar com aquela situação, porque é uma relação estritamente técnica, clínica, dentro do consultório. A relação fora do consultório não é bem-vinda. Eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos no canal também, falando sobre a relação do psicólogo e do paciente, o seu objetivo e as suas restrições também. Você pode passar aqui na playlist dos vídeos sobre psicologia que você vai encontrar com certeza. Mas esse relacionamento ele tem que ser muito cuidado para não interferir também e para não estragar esse processo terapêutico que acontece ali dentro do consultório. Então, se para você também tem esse tipo de dúvida do que fazer, como que você pode lidar com a situação, se eventualmente você está em um local, se você está em um evento onde você está com o seu amigo, que ele está com a melhor amiga dele, que fica naquela questão assim, né, meio de uma confusão, é claro que o seu melhor amigo, ele sabe disso e ele pode intervir também nisso a ponto de não atrapalhar tanto na experiência do evento, tanto também como na sua relação com quem te atende. Então, gente, tem que ter ali um jogo de cintura, tem que ter ali um bom humor para lidar com aquilo. Se você puder se afastar um pouquinho também, você pode se afastar, você não precisa ficar perto, não precisa ficar ali com aquela interação um pouco rígida, né, um pouco truncada. Você pode também ir para outro espaço, não precisa ficar com vergonha, não precisa se esconder também, não é a questão, mas o profissional, a profissional que te atende, com certeza vai ter um pouco mais de noção de como lidar com isso, porque isso acontece, essas coincidências acontecem e tem que lidar com isso com um pouco mais de naturalidade também, até porque se você trabalha como pessoa, se você tem ali o contato com aquela pessoa, se não for uma cidade muito grande, por exemplo, também, pode acontecer de você se encontrar em qualquer espaço e aí ficaria muito difícil realmente fazer terapia com um profissional de uma cidade que você sabe que você vai encontrar em algum momento, então não precisa ficar preocupado muito com isso.
Age naturalmente, tenta ali se envolver da melhor maneira possível. Se for uma questão que não for confortável para o psicólogo, para a psicóloga, certamente ele ou ela vai dar um jeitinho ali de se encontrar melhor, de conseguir estar melhor em algum outro espaço, se afastando também para não ter contato pessoal com o paciente, o que estraga um pouquinho esse processo, traz ali algumas informações que são externas. Então, gente, vamos lidar com um pouco de tranquilidade, com um pouco de bom humor, com um jogo de cintura, com naturalidade, porque isso pode acontecer, não é um problema, não precisa de estragar esse evento, não precisa de estragar essa reunião, não precisa de estragar nada, porque isso pode acontecer e não necessariamente vai interferir negativamente no seu processo. Desde que, é claro, tenha esse entendimento da separação e da necessidade dessa separação entre essas duas pessoas que não são amigas, são paciente e terapeuta. E não necessariamente você precisa encerrar o processo, romper esse laço terapêutico com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, se ele ou se ela for amigo, parente de um amigo seu e que você descobrir depois e que for uma coincidência, enfim. Você não precisa de propor ali o encerramento ou de fugir do consultório. Se essa for uma questão, você pode sim continuar esse processo. Se você não quiser falar para a psicóloga ou para o psicólogo que vocês conhecem pessoas em comum também, você não é obrigado, você não é obrigada, você pode ali manter a sua discrição também, se eventualmente você sentir necessidade de falar sobre isso, claro que você pode trazer também para o consultório, falar com o seu psicólogo, falar com a sua psicóloga disso, principalmente se for um desconforto. Se for um desconforto, leve para ele ou para ela, que aí juntos vocês vão conseguir lidar melhor com isso, e se for uma questão realmente que interfere nessa relação, aí sim vocês vão ter condições de saber a partir dessa conversa, a partir dessa manifestação ali de pensamentos. Mas do nada, sem informação, sem diálogo, não é possível. Então, se te incomodar, se te trazer um pouco de desconforto, se for para você o incômodo, converse, traga para o consultório, porque o consultório não é aquela questão onde tem muro separando as duas pessoas. As duas pessoas estão em interação diretamente, mesmo que não seja uma relação efetivamente emocional, no sentido de ser uma aproximação pessoal. Então, gente, pode ser feita aí uma movimentação interessante, pode ser feita aí uma discussão interessante em prol do seu acompanhamento. Você pode também pedir a colaboração do seu amigo, da sua amiga, para não interferir nesse processo, porque é um processo individual, pessoal, subjetivo, que não precisa ali de uma terceira pessoa envolvida e que seria melhor completamente para o seu processo se fosse assim. Dito isso, eu falo que você pode ficar tranquila, você pode buscar esse entendimento, lidar melhor com isso. Se for uma questão que ainda hoje te incomoda, você pode trazer para terapia, falar sobre isso. Se você perceber que realmente não dá jeito, aí sim você tem a opção também de sair do processo, você não é obrigado a continuar, assim como ninguém é obrigado a continuar com nenhum psicólogo. Essa é uma escolha que é feita todo mês, toda semana pelos pacientes e que eles têm que basear aí se o envolvimento está sendo bem feito, se a relação terapêutica é bem estabelecida, se você se sente bem nesse processo, se faz sentido para você, pensando também que o resultado ele vem muito a médio, longo prazo, não é uma questão que em uma semana, um mês, 2 meses vai super acontecer. Esse é um processo que é subjetivo, tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo individual, e esse levantamento de se está dando certo vai muito do que você está sentindo naquele momento, e a evolução depois que acontecer, você vai perceber que vai parecer absolutamente que veio do nada, assim, né? Você não sabe de onde veio, não sabe quando começou, só sabe que está acontecendo, e esse é o tal do bendito resultado que pode acontecer mesmo se o seu terapeuta, se a sua terapeuta for melhor amiga de um melhor amigo seu. E eu vou ficando por aqui então com essa informação. Eu espero que eu tenha conseguido realmente abordar com qualidade esse tema. Eu sei que tem outras experiências de outras pessoas que podem passar por questões que eu não falei aqui nesse vídeo ainda. Então, se for, deixe aqui embaixo nos comentários a sua sugestão, a sua experiência. Conte se você já passou por isso na sua cidade, se você já encontrou com o seu psicólogo, a sua psicóloga em um espaço público, como que foi essa experiência, como que você lidou com isso. Compartilhe a sua experiência, participe, porque o assunto não termina quando o vídeo acaba. E você pode fazer com que esse assunto dure bem mais do que só os minutos aqui desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente a você que participou desse conteúdo, que apoia o canal e que ficou aqui até o final. E até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!